Acho que agora tá indo. Ok, vamos lá. Aula de recursão. Recursão. É um assunto muito importante. Eu diria que é o pilar da computação. Se você resolve problemas com computação, você resolve problemas com recursão. Então, peço encarecidamente que a qualquer dúvida que vocês tenham, né, liguem o som, falem, porque eu só estou com uma tela. Meu intuito aqui é ajudar vocês. O professor já deve ter falado bastante do que eu vou comentar aqui, mas eu quero dar uma abordagem um pouco mais técnica sobre como a gente consegue resolver problemas com recursão. E melhor do que isso, eu diria que o grande problema da recursão é que as pessoas não conseguem identificar que um problema ele pode ser resolvido com recursão. Isso é muito comum. Então as pessoas não sabem que um problema tal pode ser resolvido com recursão e aí deixam de utilizar recursão. E no contexto de programação 1, o professor vai zerar a questão se ele vê que o aluno não usou recursão. Enfim, vocês vão aprender no futuro que recursão ela é uma forma de simular um laço de repetição. Então lá na frente vocês vão descobrir o que é o laço for, o laço while, e vão ver que a recursão é a mesma coisa, só que de uma forma que a pessoa pensa mais. Ok? Ok. Então, quais são os requisitos básicos? Né? O que, é que a gente espera do aluno para que ele consiga aprender recursão? Então, até esse momento de P1, pelo menos eu espero que vocês já tenham total entendimento dos tipos de dados. Então, int, float, double, char, string, saibam o que é função, como que eu declaro uma função, como que eu faço o retorno de uma função. E, claro, primordial, como que eu faço a leitura de dados. Então, como é que eu leio um inteiro? Como é que eu leio um char? Tudo isso é esperado de vocês para que vocês consigam aprender recursão. Então, dito isso, né, eu montei aqui um pipeline dessa aula. Ela vai seguir três pilares. A gente vai primeiro ver a fundamentação teórica da recursão. Então, poxa, o que é a recursão na teoria? Na teoria, a recursão é assim, assim, assado. Depois, a gente vai falar sobre problemas que podem ser resolvidos com recursão. Então, a recursão ela está na computação, mas ela também se encontra no mundo real. Então, a gente consegue ver vários cases de recursão que a gente não imaginava que fosse recursão. Vou passar por cima deles também. E por fim, claro, a parte mais principal dessa aula, que é a prática. Então, vou dar algumas dicas, alguns macetes de como fazer uma questão de recursão. Eu reconheço que vocês ainda estão no estereótipo do aluno de P1, que ainda comete bastante erro de sintaxe, bastante erro de semântica. Então é comum que vocês errem nesse quesito. Mas eu vou dar uma estrutura básica, que talvez o professor já tenha comentado, e com elas, se vocês seguirem um passo a passo, é impossível errar a estrutura de uma recursão. Você pode errar a questão por outra coisa, mas por recursão não será. Então, ok. Feito isso, o que é a recursão? Por que a recursão é o bicho-papão de P1? Porque é um pouco abstrato pensar em resolver problemas com recursão a partir da definição. Então eu coloquei a definição aqui. Ó. O que é recursão? A recursão na programação é uma técnica onde uma função chama a si mesma para resolver subproblemas menores de um problema maior. Então quer dizer que eu já tenho um problema e para eu resolver ele, eu chamo mais vezes esse problema. Inicialmente parece uma abordagem que não faz sentido, mas vocês vão ver que faz sentido e que isso vai resolver. Então vamos pensar um pouco no mundo real. Como assim eu chamo um problema a si mesmo? Pô, então quer dizer que eu tô com a conta de luz atrasada. Para eu resolver isso, eu vou ficar com mais contas de luz atrasadas? É claro que não. É uma outra abordagem. Então, exemplos práticos na vida real, simples, bem simples, e onde a gente pode encontrar a recursão. Primeiro que eu separei aqui são aquelas bonecas de Maratroska, né? E no que consiste essas bonecas, né? Quando você pega a maior e você abre a boneca maior, tem uma boneca menor dentro. Aí quando você abre a segunda boneca maior, tem uma outra menor. E assim vai até a menor. Esse aqui é o primeiro exemplo, que isso aqui claramente é recursão, né? Que eu tenho uma boneca, eu abro a boneca, tem outra boneca, eu abro a boneca, tem outra boneca. Então eu vou chamando a função abrir boneca várias vezes. A gente tem também o clássico Torre de Hanoi, é um joguinho, na verdade, um desafio bem interessante. E no que consiste a Torre de Hanoi? Você passar,
é, em ordem todos os paizinhos da primeira fileira para a fileira do meio. Eles precisam estar em ordem. Então, vocês primeiro precisam passar todos os menores para o terceiro, aí o de cima vai ser o maior que você coloca no meio, e assim repete esse algoritmo diversas vezes até colocar todos os pauzinhos no meio. E tem esse terceiro caso aqui, que é de um rapaz, de um homem, que está colocando um espelho na frente de um outro espelho. Veja que esse espelho está sendo replicado diversas vezes, né? Infinitas vezes. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Eu dei esses três exemplos aqui. Se eu tivesse um exemplo ruim de recursão, qual desses três seriam? Agora eu passo a voz para vocês. Terceiro, eu acho. Terceiro, mas por que você acha que o terceiro seria uma recursão ruim? Você não tem um padrão definido de passo, digamos assim. Olha, pode parecer loucura, mas o terceiro, ele tem um padrão definido. E a ideia de ele ter um padrão definido é que eu tenho começo, meio e fim. Agora me diga aí, essa imagem aqui do meio, em algum momento ela para, ou ela é infinita? Tipo, existem infinitos espelhos que estão sendo refletidos. O que vocês acham? A imagem do meio, ela não tem uma condição de parada. Exato, exatamente. Como a imagem do meio não tem uma condição de parada, essa recursão aqui, ela é infinita. Então ela é uma recursão que é errada. Não é o melhor tipo de recursão. Então a ideia que eu estou querendo passar é que, poxa, já que o nosso colega falou sobre condição de parada, prestemos, portanto, atenção quando a gente chegar nessa tal condição de parada, que ela precisa estar muito bem aplicada. Então, feito esse recorte inicial da recursão na vida real, coloquei aqui alguns exemplos na computação. Né? Então, temos o primeiro exemplo, que é a navegação de pastas. Ué, como assim? Se vocês perceberem, os diretórios do Windows é sempre uma pasta atrás da outra. Eu posso voltar para a primeira pasta, utilizando um algoritmo recursivo. Eu tenho também o algoritmo a sequência de Fibonacci, que é aquela sequência do 1 mais 1, aí eu somo os dois últimos. Aí 1 mais 2, somo os dois últimos. 1 mais 1 mais 3, e por aí vai. E por fim, e esse aqui é o mais interessante que eu vou comentar, é o máximo divisor comum. É um algoritmo de matemática discreta que a gente consegue utilizar recursão para resolver ele. Então temos aqui um aparato mágico que vocês serão habilitados a resolver quando compreenderem a ideia de recursão. Agora, deixa eu tentar simplificar a ideia da recursão. Eu falei que a recursão é eu chamar a função várias vezes, mas por quê? Porque um problema grande, ele consegue ser resolvido com um problema menor. E normalmente, a condição de parada que o nosso colega citou é essa condição menor, essa menor unidade. Então, no exemplo das bonecas de Maratroska, a condição de parada é eu chegar na menor boneca. Aqui eu trouxe o problema do fatorial. Então eu tenho que o fatorial de 0 é 1, o fatorial de 1 é 1, o fatorial de 2 é 2, o fatorial de 3 é 6 e por aí vai. Mas alguém consegue me explicar qual é a lógica por trás dessa sequência? Algum palpite? Eu estou falando com os senhores, então espero que os senhores estejam aí. Seria multiplicar por todos os números N anteriores do fatorial. É, mas o que eu estou querendo dizer é que como que a gente enxerga a recursão no problema do fatorial? É o seguinte, o fatorial de 4 é o quê? É o fatorial de 3 vezes o fatorial de 2. Não é isso? Então a gente consegue replicar isso do maior número até o menor. Então, o que é o fatorial de 4? Que é 24. Eu coloquei aqui, ó. É o fatorial de 3 vezes o fatorial de 2. O que é o fatorial de 5? É o fatorial de 4 vezes o fatorial de 3 vezes o fatorial de 2 vezes o fatorial de 1. Então, fatorial n
é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até 1. Então eu consigo enxergar a recursão na computação. Porque o maior número é só eu pegar ele, multiplicar por n menos 1 vezes até 1, que seria a primeira camada. Nesse caso, qual seria o caso base? O zero. Eu tenho um número n, vou multiplicar por n menos 1, n menos 2, n menos 3, até chegar em zero. Então eu consigo pegar um problema muito grande e quebrar ele em vários pequenos pedaços. Eu falei para vocês que eu consigo o algoritmo do máximo divisor comum, ele também está presente na recursão e ele também está presente na matemática discreta. Então quer dizer que a gente consegue utilizar recursão, aprender recursão utilizando matemática discreta? Exatamente. Então vocês aprenderam lá no ensino médio o algoritmo do máximo divisor comum. Esse aqui é o algoritmo clássico. O que é o máximo divisor comum? É um número, é o maior número que eu consigo dividir dois números. Então, nesse caso aqui, eu quero saber quem é o máximo divisor comum entre 20 e 50. Aí eu pego, começo por 2, vou dividindo, chego por 5. Quando todos os números estiverem em 1, eu só multiplico os fatores primos, que nesse caso aqui é 10. Mas existe um outro algoritmo que resolve o problema do MDC, que é o algoritmo de Euclides, que é essa geringonça aqui, que provavelmente vocês viram no ensino médio, alguns professores falam, outros não, é um algoritmo um pouco menos famoso, que consiste no quê? Eu vou pegar os números e colocar no meio. Vou dividir o maior pelo menor, o resto eu coloco embaixo e o quociente eu coloco em cima. Eu pego o resto, coloco no lado e fico aplicando o algoritmo diversas vezes. Então veja que aqui, ó, 64, 160 por 64, eu tenho 64 vezes 2, que dá 128. 128 para 60 é 32. Então esse 32 vem aqui para o canto e faço novamente o algoritmo com 64 e 32. 64 e 32, o resto é zero. Então o algoritmo finaliza. Isso significa que 32 é o maior divisor comum, é o máximo divisor comum entre 64 e 160. Então eu consigo aplicar isso aqui dentro de linhas de código, que é algo bem interessante e daqui a pouco vou mostrar como. Entendam que o que seria, portanto, esse algoritmo de Euclides? É eu ficar dividindo o número várias vezes até ter o resto zero. Ou seja, significa que todo número consegue ser decomposto em números menores e que quando esse número for zero, eu tenho meu máximo divisor comum. Então eu tenho um problema grande que vou cortando várias vezes até se tornar um problema menor. Beleza. Aqui agora a gente chega numa parte bem importante, que é sobre a estrutura da recursão. Isso aqui é muito crucial que vocês compreendam a estrutura da recursão. Algumas pessoas dizem que tem 3, outras dizem que tem 2, mas enfim, as estruturas no grosso modo seguem o mesmo padrão. E que estrutura da recursão é essa? É muito simples. Na recursão a gente tem duas estruturas principais: condição de parada e caso recursivo. O que é a condição de parada? É quando meu algoritmo vai parar. Então, no caso das bonecas de Matryoshka, qual é a condição de parada? É eu chegar na menor boneca. Qual seria o caso recursivo? É eu tentar abrir a boneca até chegar na menor. Então, vamos supor que eu quero fazer um algoritmo que calcula o fatorial de n. Qual deve ser a condição de parada? Como eu expliquei, o fatorial de n vai até zero. Então, a condição de parada deve ser alguma coisa que relacione até eu chegar no número zero, que é o número inicial. Então, sem essa estrutura aqui, game over, vocês vão errar. Então, prestem bastante atenção quando vocês forem utilizar essa estrutura. Então, eu montei aqui um exemplo genérico em C. É bem genérico mesmo, quase que pseudocódigo. Então, eu tenho o tipo da função, eu tenho a função, eu tenho o int i e o int n. O int i vai ser o meu iterador. É ele que vai percorrer a minha recursão. E o int n, ele vai ser o responsável pelo número que vai estar na condição de parada. Então aqui eu tenho a primeira condicional, que é o caso recursivo. Se i for menor que n, aí ele faz alguma coisa, que normalmente é return, função, i mais 1. Então, um outro ponto muito interessante. Quando vocês forem chamar o caso recursivo, lembre-se sempre de incrementar o i.
ou de diminuir, se for o caso de vocês. Sem isso, o algoritmo entra em loop infinito. E loop infinito não é bom pra gente. Aí vocês pensaram, poxa, então eu tenho aqui o meu caso recursivo. Se i for menor que n, eu vou estar executando essa função diversas vezes até chegar em n. Mas quando ele for maior que n, onde é que está a condição de parada? Nessa estrutura, eu coloquei aqui no else. Então veja, qual é o caso recursivo? Meu i começa com 0, vai até n. Quando ele chegar em n, ele não vai entrar nesse primeiro if, vai entrar no else e retornar o valor final. Simples assim. A estrutura base é essa. Não tem muito segredo. Agora eu pergunto para vocês, o professor chegou a comentar sobre isso aqui? Sim, ele falou exatamente sobre isso. Boa, 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 boa. Ok. Acabei passando aqui. Então, muito cuidado quando vocês forem aplicar essa estrutura. Vocês vão errar muito. Bicho, tem uma coisa que vocês vão fazer é errar essa estrutura. Tão certo quanto o raio do sol é o erro que vocês vão ter utilizando essa estrutura. Então, prestem muita atenção nos detalhes. Vou até frisar de novo. Então, por exemplo, tem aqui o meu caso recursivo. Quando eu chamar o meu caso recursivo, eu tenho que incrementar. Se eu não incrementar, entra em loop. Então, poxa, eu posso fazer função sem else? Posso ou não posso? Então, pensem nesses casos, nos casos testes, porque quando vocês executarem e darem erro, vocês vão ter a capacidade de resolver esse erro. E isso utilizando essa estrutura. Então, isso aqui é como se fosse um passo a passo. Deixa eu pegar aqui um exemplo genérico. Isso aqui é como se você fosse aprender um assunto. Quer aprender um assunto, né? Todo dia você lê esse assunto até fixar na sua cabeça. Então não tem erro. Você vai ver essa estrutura hoje. De preferência, tatue essa estrutura aí no seu braço. Todo dia você acorda, olha para a estrutura até aprender. E claro, sempre praticando. Ok. Feita essa introdução rápida, básica, né? Chegou a hora. Opa, muito cedo. Chegou a hora de praticar. Então eu trouxe aqui alguns problemas que eu vou codar aqui com vocês e que a gente consegue utilizar esses algoritmos recursivos. Então agora eu vou passar aqui para o meu terminal. Deixa eu só ver onde é que eu... Certo, eu vou abrir aqui o meu VS Code. Pronto, abriu. Ok, não tem nada no meu VS Code, estou só esperando carregar aqui. Vou criar um arquivo, vou colocar aqui mon.c. Criei o meu arquivo mon.c. Eu vou colocar as bibliotecas clássicas, include... Nossa, já começou o autocomplete aqui. Hoje foi cedo. Pronto, certo. Ah, e claro, só mais um detalhe sobre a recursão. Veja que a gente sempre está aplicando uma função. Então, sem função, não tem recursão, tá? Só a fim de curiosidade. Tá pra cá. Ok. Beleza. A primeira função que eu gostaria de fazer com vocês é a de somar um número até n, que é a nossa progressão aritmética. Então, o que é a progressão aritmética? Dada uma sequência em que eu sei em que escala essa sequência cresce, eu preciso dar a soma dessa sequência. Então, o caso mais famoso é a soma de 1 até 10, né? Eu tenho 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. Salvo engano, isso aqui dá 55. Então, isso aqui é uma progressão aritmética. Onde é que está a recursão aqui? A recursão aqui está simples, ó. A soma de 1 até 10 inclui a soma de 1 até 9, que inclui a soma de 1 até 8, que inclui a soma de 1 até 7 e isso até 1. Então, opa, eu tenho um problema grande que é feito de problemas menores. Então, eu posso utilizar a recursão nesse problema aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma função do tipo int, vou colocar aqui soma, ele já está fazendo a conta para mim, infelizmente. Vou colocar int n. O que é que eu vou fazer agora?
Se o meu i for menor do que n, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que retornar esse i, ele já está dando o autocomplete aqui, mais a minha função recursiva. Quando isso não for verdade, o que eu retorno? Retorno i. Pronto. Essa é a nossa primeira função recursiva. Deixa eu colocar aqui para facilitar. Ok. A nossa primeira função recursiva. Então, vamos tentar fazer isso aqui no papel. Ó, eu quero somar de 1 até 10, como o autocomplete me sugeriu e tirou aqui. Deixa eu colocar aqui de novo. Pronto. Quero somar aqui de 1 até 10. Então, no primeiro caso, vou fazer uma tabelinha aqui, ó. Então, o i vai ser 1, o n vai ser 10. 1 é menor do que 10? É. Então, eu retorno 1 mais soma de 1 mais 1 até 10. Então, eu chamo a função, de novo, para 2 até 10. Na primeira vez, isso aqui vai ser equivalente à soma de 2 até 10. Ele já está fazendo o resto aqui. Aí, na terceira soma, o que é que vai ter? Vai ser 2 mais a soma de 3 mais 10, e isso até o 10. Então, no começo eu tenho 1, e vou somando até 10. Quando o i for igual a 10, ele não vai entrar nesse if, porque o i já vai ser maior, quer dizer, já vai ser igual ao n. Quando ele não entrar nesse if, eu vou para o else. E o else é justamente o 10. Deu para pegar essa ideia aqui? Isso que é muito importante que vocês entendam, pessoal. Sim ou não? Respondam com sim ou não. Tudo certo. Deixa eu aumentar isso aqui para facilitar. Então, beleza. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a minha condição de parada, que seria esse else. Isso é, quando o i for igual ou maior que n, eu já tenho um else garantindo que ele vai parar, e ele para dando retorno de i. E quando isso não for verdade, isto é, quando o i for menor do que 10, aí eu somo esse i e chamo a minha função recursiva novamente. Então, a estrutura foi aplicada aqui. Vamos ver agora se isso aqui está certo. Salvo engano, a soma de 1 até 10 é 55. Não tenho de cabeça aqui. Então, vamos compilar isso aqui. GCC, deixa eu só ver qual é o nome do arquivo. Tá? GCC. Opa, travou aqui. mon.c /o. Vou criar um arquivo .my. Compilou? Vamos ver se compilou. Compilou. Agora eu vou executar. ./my. 55. Opa. Então a resposta está correta. Significa que essa função recursiva está funcionando adequadamente. Vamos colocar aqui de 1 até 100. Aí eu não sei quanto é, mas provavelmente a resposta vai estar correta. Então, se eu executar o /my vai dar 55, porque eu não compilei de novo. Então, eu venho aqui, compilo, crio o executável e executo o executável. 5050. Então, essa função está funcionando da forma adequada. Pronto. Primeira função funcionando adequadamente. A segunda função, nem me recordo mais qual era. Deixa eu ver aqui. A segunda função que a gente vai trabalhar é justamente do algoritmo de Euclides. Simples assim. Vai meter matemática discreta aqui no meio. Então vamos lá. Eu vou compartilhar esse arquivo com vocês posteriormente. Então, deixa eu aumentar aqui espaço. Algoritmo de Euclides. Então eu tenho um MDC. E ele já fez o algoritmo aqui para mim. Eu nem pedi, ele já fez. Mas tá. Eu tenho dois inteiros, o inteiro A, o inteiro B. Opa. E como é que funciona o algoritmo da forma como a gente explicou aqui atrás? Deixa eu voltar. Eu tenho dois números, faço a divisão entre eles e uso o resto com o segundo número. Então, o número A e B, o resto da divisão entre A e B, eu vou aplicar o mesmo algoritmo com B. Grosso modo é isso. Isso até o resto virar zero. Então, qual é a condição de parada aqui? É o algoritmo virar zero, né? O resto ficar zero. Então, quando B for igual a zero, eu quero que ele
deu retorno no A. E o que é isso? Ele dá retorno no A. Ele dá retorno justamente no número que sobrou, que seria esse 32. Caso contrário, e ele já está, o autocomplete já fez para mim. Caso contrário, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar o MDC do segundo número com o resto da divisão do primeiro pelo segundo, que é exatamente o que está constando nesse algoritmo aqui. Eu tenho 160, eu divido ele por 64. Qual é o resto? 32. Aí eu aplico novamente esse algoritmo com 64 e 32, que é o resto de 160 por 64. Beleza. Será que isso aqui está certo? Vamos ver. Aqui diz que o MDC de 160 por 64 é 32. Então, se eu colocar 160 no A, 64 no B, a resposta tem que ser 32. Vamos ver aqui embaixo. Ele já fez para mim aqui, mas eu quero de 160 e 64. 160 e 64. Aqui, pronto. Vamos ver. Aí agora eu compilo de novo, executo, e aqui diz que o algoritmo de Euclides para 160 e 64 é 32. Então esse algoritmo está funcionando da forma adequada. Alguma dúvida por enquanto? Sim ou não? Tranquilo. Beleza, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então observem que o padrão aqui é sempre de um problema grande que eu vou reduzindo até um problema menor. Se vocês compreenderem isso, show de bola. Então, fazendo a avaliação da função do algoritmo de Euclides, eu tenho aqui a minha condição de parada. Observem que aqui a condição de parada veio no primeiro if. Na nossa função de soma, a condição de parada estava no segundo, né? Porque estava no else. Aqui é o contrário. Eu comecei com o if e no else é que eu faço o retorno recursivo da minha função. Um momento, deixa eu só pegar do celular aqui para ver a hora. Eu tenho reunião daqui a pouco, mas estou no tempo ainda, estou dentro do prazo. Ok, então eu sei que... Tá, voltando para cá. Então, a função de Euclides ela é diferente da função de soma, porque ela troca o primeiro if, em que, ao invés de eu fazer a condição de parada no primeiro, como perdão, no segundo, como é na função de soma, aqui eu faço no primeiro. Então essas nuances são bem comuns. O importante é que você sempre siga a estrutura. E qual é a estrutura? Condição de parada e algoritmo recursivo. Ponto final. Com isso, a vida de vocês fica muito mais fácil. Então, o terceiro algoritmo que eu gostaria de mostrar aqui, deixa eu ver, é o algoritmo de contar dígitos. Então, eu tenho o algoritmo de contar dígitos. Como assim contar dígitos? O que seria contar dígitos? O número 1000 tem quantos dígitos? O número 1000 tem 4 dígitos. O número 1 milhão. Alguém pediu para entrar na reunião. Calma aí. Opa. Ok. O que seria o número 1000? É um número que possui 4 dígitos. Então, como é que eu faço? Vamos fazer aqui um exercício mental. Poxa, eu sei um número. Como é que eu conto os dígitos dele? Alguém tem alguma ideia, alguma proposta? O que vocês me sugerem? Você pode dividir o número por 10 e pegar o resto dessa divisão. Pode repetir, por favor, a pergunta? Não ouvi muito bem. Como que eu sei a quantidade de dígitos de um número? Você pode tentar tratar o número da entrada
Quer dizer, se for em C, você pode tentar tratar o número da entrada como um array, porque C não entende um. Eu não sei explicar isso muito bem com definições formais, mas, tipo, C não entende um número por ele mesmo, ele fraciona aquele número. Tipo, se na entrada tem 357, ele vai ver o primeiro elemento daquele array como 3, o segundo como 5 e o terceiro como 7. Isso é uma forma de você entender quantos elementos tem naquele, quantos números tem naquele algarismo. Ou o contrário, no caso. Acho que é. Show de bola. Então, é o seguinte. A ideia tá correta, mas a ideia é o quê? Para usar recursão aqui, o que foi que eu falei? Eu tenho que entender o problema grande como uma série de problemas pequenos. Então eu consigo decompor um 1000 em... 1000 é um exemplo ruim, mas 1111. Eu consigo decompor o número 1111 em números menores. E que números seriam esses? Deixa eu colocar aqui. Então, 1111. 1111, na verdade, é 1000 mais 100 mais 10 mais 1. Então, se eu dividir o número pelo resto dele, talvez eu tenha um número de quantas vezes eu tenho aquele dígito. Então eu tenho 1110 aqui, divido por 10 uma vez. Agora tenho 111, divido por 10 outras vezes. Agora tenho 11, divido por 10 outras vezes. Opa, tem 1. Então isso significa que se eu dividir por 10 várias vezes o 1111, eu tenho a quantidade de dígitos dele, que nesse caso aqui é 4. E melhor do que isso, eu posso fazer uma função que diz para mim a quantidade, a soma dos dígitos, que isso aqui é outro problema que talvez vocês comecem a fazer aí. A soma dos dígitos, então 1111 a soma também é 4, mas sei lá, 1151, a soma é 8, e por aí vai. Então eu tenho um número grande que eu consigo quebrar ele em vários pedacinhos e, a partir disso, fazer uma recursão em cima. Então vamos fazer essa função aqui. Nesse caso é a função de contar dígitos. Eu tenho um inteiro, conta. E ele já está fazendo a conta aqui para mim, mas eu não pedi para ele. Então eu tenho int n. Aí agora vamos pensar. Qual que é a menor unidade de um número? É a unidade, né? Entre 1 e 10. Entre 0 e 9. Então qual seria a condição de parada aqui? Poxa, eu vou dividir meu número, que é muito grande, até ele ficar na unidade. Até ele ser menor do que 10. Entre 0 e 9. Então, poxa, eu tenho um número grande. E qual seria a condição de parada? Qual seria o menor estágio que o número pode ser? É quando ele está entre 0 e 9. Então, eu preciso pensar em um algoritmo que faça isso. E como é que eu posso fazer essa condição de parada? O autocomplete já sugeriu aqui, mas seria justamente quando esse número for menor do que 10. Se ele for menor do que 10, então significa que eu tenho a última escala. Retorno 1. Retorno 1. Mas se ele não for menor do que 10, então, como eu quero contar a quantidade de dígitos, eu dou um retorno 1 mais a quantidade de dígitos desse número dividido por 10, que é essa técnica de eu tirar o último número. Pronto. Está feita a nossa função que conta quantos dígitos tem um número. Agora vamos ver se ela corresponde à estrutura que eu falei para vocês. Então eu tenho a condição de parada, tá? Tem aqui a condição de parada. Então se o número for menor do que 10, retorno 1. Tem a condição recursiva? Tem, que é o else. Então se o número não for menor do que 10, eu somo 1, retorno 1, mais a quantidade de dígitos dos demais. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do 1151. Ele é menor do que 10? Não. Então eu retorno 1 mais a quantidade de dígitos de 115. Ou seja, retorno esse 1 aqui, que é o número do dígito que eu quero colocar,
mais a quantidade de dígitos dos demais. Então, para esse caso aqui, aparentemente a nossa função está correta. Vamos imprimir aqui para ver se dá certo. Vou apagar isso aqui. Já dei um exemplo aqui, ó. O número de dígitos de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 123.456. Aqui a resposta é 6. Então, quando a gente compilar e executar, tem que ser o número 6. Vamos ver. Vou compilar. Compilei. Agora, vou executar. Deu certo, ó. O número de dígitos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 é 6. Simples assim. Então, nosso algoritmo aqui para esse caso está funcionando adequadamente. Mas agora, vamos pensar em uma forma de piorar esse problema. Como assim piorar esse problema? Vamos fazer uma função que, ao invés de retornar quantos dígitos o número tem, eu retorno a soma dos dígitos. Vou dar aqui os meus espaços. Então, vamos supor aqui o número 55. A soma dos dígitos de 55 é 10, que é justamente 5 mais 5. Vamos pegar aqui um exemplo, 123. A soma dos dígitos de 123 é 6, que é 1 mais 2 mais 3. Então, opa, esse algoritmo aqui, ele vai misturar o nosso problema de conta. Por quê? Porque como eu vou somar os dígitos, o último dígito também é um número menor do que 10, que está entre 0 e 9. Só que para eu chegar até ele, né, além de eu ter que fazer essa divisão por 10, eu preciso pegar esse dígito da frente e somar com os demais. E como é que a gente faz isso utilizando recursão? É o que vamos ver agora. Então, vou criar aqui a função int soma dígitos. Ele já está fazendo para mim, porque ele é atrevido. O autocomplete. Mas vamos supor que o autocomplete não existe aqui. Então tá. Qual é a condição de parada? Poxa, eu vou pegar o número 123, vou somar o 1 do 100, mais o 2 do 20, mais o 3 da unidade. Então, a menor fração daqui é a minha unidade. Então, a condição de parada precisa ser a unidade. Então, nesse caso aqui, quando o meu número ele for menor do que 10, que significa quando ele é unidade, eu paro o algoritmo, return n. E se ele não for menor do que 10, ele for maior, significa que eu ainda tenho dígitos para contar. Caso contrário, eu vou retornar o resto desse número, mais o número dividido por 10. Alguém consegue me explicar por que isso aqui? Por que a diferença de n porcentagem 10 e de n dividido por 10? N porcentagem 10 é o mod. Está retornando a aproximação da divisão por a aproximação inteira do menor inteiro da divisão de n por 10. E o outro também é uma aproximação, porque nesse caso você está dividindo por inteiros, mas é simplesmente a divisão por 10 aproximado ao mais baixo. Então, você falou, mas não falou muito bem aquilo que faz sentido dizer aqui. Então, por exemplo, vamos pegar o número esse 213 aqui. Ó. Eu vou aplicar o mod 10 nele. Cadê? 213. Opa. 213. Estou digitando 2013. Qual é o mod 10 disso aqui? Quem chuta? Ah, ele já está entregando aqui a resposta. O mod 10 é 3. Então, quando eu faço esse return aqui, o que eu estou pegando? Eu vou pegar esse 3, o 3, e somar com 21. Quando eu dividir 213 por 10, vai dar 21. Então, esse mod, na verdade, é quando eu pego o número mais à direita, separo ele e somo com os demais números. Então, você explicou corretamente. Poxa, o n porcentagem 10 é o mod dele, o resto que ele tem daquele número. Mas por que eu uso aqui? Eu uso aqui que é justamente para poder pegar o dígito específico e não o número inteiro.
Então, qual seria aqui a execução desse algoritmo? Eu tenho que o mod de 213 é 10, e aí ele vai pegar o 3 e somar com 213 dividido por 10, que é 21. Então, ele vai somar com 21. Só que o que é 21? 21 vai ser 1 mais o 21 dividido por 10, que é a mesma coisa que 2, que é igual a 2. Então, ele vai pegar esse 3, que é esse primeiro número, depois vai dividir o 213 por 10 e pegar o 1, que é o segundo número, e por fim o 2, que é o terceiro número. Então, uma forma que eu costumo usar para poder enxergar a recursão de uma forma um pouco mais clara é tentar fazer a conta no papel. Poxa, quero somar os dígitos de 213. Então, primeiro eu pego 3. E o que é 3? É o 210, 213 mod 10. Então, peguei o 3, vou somar. Depois que eu somei, divido 213 por 10 e faço a mesma coisa até chegar em um número que seja menor que 10. E que número menor que 10 é esse? É o último dígito, que é o 2. Então, quando o 2 for menor que 10, ele já vai retornar aqui. Uma curiosidade, observem que a condição de parada, ela normalmente é um retorno só. Então aqui ó, é só return n, mais nada. Mas aqui embaixo ó, eu tenho um número, return n mod 10, mais alguma coisa, mais a minha recursão. Então a condição de parada, quando vocês forem aplicar, saibam que é sempre return alguma coisa e ponto, acabou. Não retorna mais nada além disso. Então, aparentemente, deu certo aqui, né? Vamos ver se o algoritmo está funcionando. Agora, ele já colocou aqui a soma dos dígitos, que eu não pedi para ele. Mas vamos fazer de cabeça aqui, ó. 6 mais 5 dá 11, mais 4 dá 15, mais 3 dá 18, mais 3 dá 21. Então, se eu não estiver errado, a soma dos dígitos do número 123.426 é 21. Deixa eu voltar aqui para o meu terminal, vou dar um clear para apagar tudo isso aqui. Compilo e agora executo. Opa! A soma dos dígitos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 é 21. E realmente, deu certo a nossa conta. Então, o algoritmo recursivo está funcionando da forma adequada. Vamos fazer a análise. De novo, qual é a condição de parada aqui? É quando o dígito for menor do que 10, que significa que eu estou no último algarismo. Quando não, eu retorno o número grande, mod 10, que é para pegar o dígito mais à esquerda, e o mesmo número na função recursiva, na chamada recursiva, dividido por 10. Então, aparentemente, isso aqui está correto. Bem, ok. Vou colocar mais alguns exemplos de função. Eu agora... dá para entender aqui a função de soma dígitos, pessoal? Sim, não... Eu não- Não, tô entendendo. Pode falar. Alguém te mutou antes, eu interrompi sem querer. Tá, se ninguém vai falar, eu falo então. Eu não entendi muito bem a parte do passo recursivo. Eu entendi, tipo, tu tá dividindo, tá pegando mod de n para 10 e somando ele com o... Eu entendi, tipo, essa parte que você faz para pegar cada algarismo, mas eu não entendi como isso vai se aplicar para números que têm mais de 3 algarismos, por exemplo. Como assim, para mais de 3 algarismos? Não tô sabendo explicar minha dúvida, foi só um segundo. Então, por exemplo, esse número aqui embaixo, o 123.456, ele é um número que tem mais de 3 É. algarismos. E que ele retornou a soma adequadamente, né? Entendeu? Uhum. Deixa eu só voltar aqui na aula. Acho que tem uma estrutura boa aqui. Eu falei do problema do fatorial. Quando a gente fala de recurso na computação, o que é que eu estou querendo falar? Estou querendo falar que um problema grande ele pode ser dividido em vários problemas menores. Então, nesse caso dos algarismos, eu tenho um problema grande, que é o algarismo inteiro, mas se eu pegar algarismo por algarismo, eu resolvo o problema grande. A mesma coisa pode ser enxergada
no fatorial. O que é o fatorial de 4? É o fatorial de 3 vezes o fatorial de 2 vezes o fatorial de 1. Então, o fatorial de 4, ele é a composição de outros 3 fatoriais. Então, o que é o fatorial de n? Sei lá, o fatorial de 1000. É a composição do fatorial dos 999 mil, perdão, dos 999 números antes dele. Então, eu tenho um problema grande que é composto por problemas menores. E compreender isso aqui é compreender quando que eu vou usar a condição de parada e quando que eu vou utilizar o meu caso recursivo. Então, poxa, o que seria o caso recursivo? O caso recursivo, ele caminha até a condição de parada. Então, no exemplo do fatorial aqui, se eu quero calcular o fatorial de 5, então eu tenho que calcular o fatorial de 5 até a condição de parada, que é 1. Então, eu começo com 5. Opa, o 5 é 1? Não. Então, eu diminuo o 5, eu diminuo 1 de 5, né? Passo 4 e faço isso até chegar em 1. Então, novamente, estou aqui com o fatorial de 5. O que é fatorial de 5? Fatorial de 4 vezes o fatorial de 3. Aí eu vou. Fatorial de 4 é igual a 1? Não. Então, fatorial de 4 vezes fatorial de 5. Vou para o fatorial de 3. O que é fatorial de 3? Fatorial de 2 vezes fatorial de 1. Fatorial de 3 é menor que 1? Então vou fazendo isso até chegar no meu número 1. A ideia aqui é que eu sempre esteja levando o caso recursivo até o caso base. E isso eu mostro nessa estrutura aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui está a estrutura por cima, mas aqui eu coloquei um pseudocódigo. Aqui, ó. Essa estrutura é muito clássica. Então, por exemplo, eu quero fazer uma função recursiva que faz alguma coisa de 1 até n. Então, poxa, a condição de parada é quando i for pelo menos igual a até n. E nesse caso aqui está no else, né? Então, quando i for igual a n, ele entra no else, dá o return final, acabou. Veja que aqui não retorna nada. Condição de parada, ok. Mas quando isso não é verdade, então eu preciso aplicar o meu caso recursivo. Como? Interagindo com o número que vai variar, que aqui é o i. Então, poxa, se eu sei que o i precisa ir até n, eu tenho que chamar o meu caso recursivo aumentando 1 de i. Então, isso aqui eu friso, frisei mais cedo, friso agora, de que vocês vão cometer esse erro. É natural que vocês chamem toda a função, coloquem toda a estrutura, mas esqueçam de incrementar o i. Porque o i precisa andar até n. Se ele não anda, vocês erram. E aí a função entra em loop infinito, vocês nem sabem que a função entra em loop infinito. Ficou bem claro, ficou claro. Entendeu? Então, assim, eu vou compartilhar esse material com vocês. Tem esse aqui, esse template de função. Eu comentei, tatua o template no braço. Todo dia lê o template, pratica, faz um código em C utilizando o template, que aí a recursão se torna um pouco mais fácil. Isso aqui na forma prática. Na forma teórica, aí eu sempre prezo que vocês lembrem que a recursão nada mais é do que um problema grande dividido em problemas menores. Então, lembrem sempre da função fatorial. Então, poxa, o que é o fatorial de 5? É o fatorial de 4 vezes 3 vezes 2. O que é o fatorial de 1000? É o fatorial de 999, 998, 997 até 1. Então, é um problema grande que eu consigo dividir em problemas menores até o menor caso. Não sei se você estava aqui no início da aula, mas eu dei esse exemplo aqui das bonecas de Maratroisca, né? Qual seria a condição de parada aqui? Eu tenho a boneca grande e vou abrir a boneca até chegar na menor. Então, a condição de parada é quando eu chego na menor. Quando vocês não colocam a condição de parada, fica que nem esse cara do espelho aqui, ó. Que eu tenho infinitos espelhos, sem definição. E aí, consequentemente, pro cara que está fazendo computação, isso aqui é péssimo, né? Porque vai travar o PC aí. Entendi. Então ele vai, por exemplo, nesse caso das bonecas, supondo, tipo, ele iria subtrair 1 até chegar no n menor possível. Aí seria condição de parada, não é isso? Exato. Lembre-se que para cada problema eu tenho a condição de parada específico. Então, por exemplo, para o problema dos algarismos aqui que a gente fez, qual era a condição de parada? Era quando o último algarismo, quando o número, que eu estou dividindo ele várias vezes, fosse menor do que 10, que significa que ele chegou na unidade. Então, beleza, eu tenho essa condição de parada, que é a mesma para caso eu queira contar os dígitos, mas que não é a mesma quando eu quero tratar do algoritmo de Euclides de MDC. Porque no algoritmo de Euclides de MDC, qual é a condição de parada que eu mostrei para vocês? Quando o resto do número for igual a zero. Então, opa, já tem uma condição de parada diferente. Mas a estrutura continua a mesma. Então, eu tenho aqui a condição de parada e o else com algoritmo recursivo. Nesse caso aqui,
volto a frisar que é um algoritmo distinto. Quando eu compartilhar o material com vocês, vocês dão uma lida lá no algoritmo de Euclides, entende ele, faz na mão, e quando aplicar o algoritmo, tenta fazer o algoritmo na mão também, para começar a entender as nuances. A mesma coisa para o algoritmo de soma. Quero somar um número, fazer um PA, de 1 até 10. Então, poxa, eu tenho... Qual seria a condição de parada aqui? Eu vou começar do 1 e vou somar até 10. Então, quando o meu 1 virar 10, eu paro. E é justamente o que está escrito aqui, ó. Quando i for menor do que n, que aqui vamos supor i igual a 1, n igual a 10, o que eu vou querer? Eu vou retornar esse 1, que é o i, mais o 2 até 10, que é justamente esse número aqui. E isso até chegar no final. Para esse algoritmo aqui, a gente fez a conta, né? A soma de 1 até 10 é 55. Então, essas nuances da recursão, elas são bem pertinentes. Então, é importante que vocês sempre prestem atenção na condição de parada e no caso recursivo. Eles precisam fazer sentido. Adianto logo que normalmente vocês vão confundir números. Então, por exemplo, existem muitas funções recursivas que querem que você iguale até 0, mas na verdade querem que você iguale até 1, como eu fiz aqui, e por aí vai. Beleza? Deu para clarificar a ideia? Deu sim. Ficou bem claro, na verdade. Obrigado. Certinho. E aí, novamente, recomendo que vocês pratiquem, porque sem prática, nada disso vai acontecer. Deixa eu só ver se tem mais algum algoritmo para eu falar para vocês. Senão eu abro para dúvidas. Vou colocar uma listinha aqui. Cadê? Esse Canva é lento, viu? Aqui, ó. Acho que eu falei de todas, né? Eu falei da PA, que é a progressão aritmética. Falei do algoritmo de Euclides. Falei da função de contar dígitos. Da função de somar dígitos. Deixa eu ver aqui na minha colinha se eu tenho alguma coisa. Tem a do fatorial. Fatorial. Deixa eu fazer do fatorial aqui para vocês. Então tá, novamente explicando o que é o fatorial, né? Então, fatorial de 10 é fatorial de 9 é 9 vezes o fatorial de 8 vezes o fatorial de 7 e assim até 1. Então, poxa, vamos tentar enxergar aqui a condição de parada. Então, eu tenho um número grande que vai até 1. Então, a condição de parada é quando ele para, que é quando ele chega até 1. Então, vamos fazer a nossa função aqui. Int, colocar aqui fatorial. Ele já fez tudo para mim, eu não pedi, mas ele fez. Int n. Então, quando é a nossa condição de parada? Quando ele chegar até 1, mas aqui está até 0. Eu devo estar trocado. O fatorial de 0 é 1. Então tá certo, o fatorial de 0 é 1. Então, beleza. Quando ele chegar no fatorial de 0, eu retorno 1. Pronto, acabou. Quando a função chegar aqui, não tenho mais o que retornar. Entretanto, quando isso não for verdade, eu vou retornar n vezes o fatorial de n menos 1. Então, eu tenho 10 aqui. Coloquei com 10. Então, eu vou retornar 10 vezes o fatorial de 9. Justamente aqui, ó. Nesse caso aqui é 10 vezes o fatorial de 9. Pronto. E isso até 1. Então, quando aqui chegar no 9, o que vai rolar aqui dentro? Ele vai ver que o n não é igual a 0 e vai retornar o quê? 9 vezes o fatorial de 8. E assim até chegar em 0. Então, essa aqui é a função mais simples possível e bem esclarecedora para a gente compreender o que é o fatorial. Então tá, vamos ver se ela funciona. O fatorial de 5 é 120. Vamos ver aqui, PTF. Fatorial de 5. Este computador está me escutando. Fatorial de 5, vamos ver quanto é que é. Eu salvo, volto aqui no meu terminal, vou dar um clear para poder limpar. Deixa eu dar um zoom aqui. Compilo, né, o meu arquivo mon.c, /o main sendo executável. Compilou? Compilou. Agora eu vou executar. Executou. O fatorial de 5 é 120. Então deu certo. Essa função fatorial está funcionando de maneira adequada com a nossa proposta. Ok, eu acho que esses são os problemas principais. Ah, Matheus, eu quero praticar isso aqui no Huxley porque vou ter prova de P1 daqui a 2 3 semanas. Então eu tenho uma questão muito boa para vocês. Deixa eu abrir aqui o The Huxley.
que é a questão produção de leite. Essa questão aqui foi a questão que eu fiz na minha segunda prova, que foi a minha prova de recursão, e é uma questão satânica, bicho. É triste pra caramba. Veja que aqui a gente mexeu com o inteiro, a gente não mexeu com float. Essa questão aqui mexe com float e dá um zigue-zague maluco. Aí onde é que entra a recursão aqui? Ele coloca aqui, ó, regras para quicagem, que seria o Jackson, né? Jackson escrito ao contrário. Aí ele coloca, quando o dia for primo, aí vai aumentar 5%. Aí aqui embaixo, ó, quando o somatório dos dígitos. Então eu consigo ter uma função recursiva bem simples, mas genérica, e não eficiente, claro, para dizer quando o número é primo, e eu vou usar uma outra função, que é a que eu mostrei para vocês, para quando o somatório dos dígitos for... Olha isso aqui. Quando o somatório dos dígitos resultante do fatorial do dia for um número primo, olha a maluquice que está aqui. Então eu tenho que pegar o fatorial do dia, somar os dígitos e saber se ele é um número primo. Se ele não for, aí eu vou fazer alguma coisa que aqui é roubar 10% ou não. Então eu recomendo que vocês façam essa questão, porque ela usa bastante, usa muito essas funções que eu mostrei para vocês. E aí, consequentemente, vocês vão se perder enquanto fazem essas questões, essa questão em específico, e vão começar a compreender onde a recursão está certa, onde a recursão está errada. Então a minha recomendação de questão é essa. É um problema de prova, mas eu vou colocar na nossa querida lista do eChampions League. Beleza? Então aqui, ó. Só dando mais algum aparato aqui, ó. Ele está utilizando coprimo, está utilizando fatorial do dia de novo, está utilizando MDC. Então aqui é um bacanal de funções recursivas que vocês vão utilizar para resolver essa questão. Então fica como dever de casa, vou colocar lá na lista, né? E eu garanto, se vocês fizerem essa questão aqui, vocês estão preparados para fazer a prova de recursão. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Matheus, tu pode explicar, tipo, se tem como fazer uma função recursiva para ler uma quantidade indefinida de dados, tipo, um algoritmo que pode ler, tipo, 2 dígitos, tipo, 2 números diferentes, ou 3 números diferentes, por exemplo. Ou mais, tipo, 10. Tem Caso como? você quer um algoritmo recursivo que faça muitas execuções ao mesmo tempo, é isso? Não. Que ele leia uma quantidade indefinida de dados. Indefinida. No caso, uma quantidade definida. Acho que é isso. Indefinida. Indefinida. É. Beleza. Então, observe aqui que é possível fazer isso, mas a sua fala ela vai um pouco contra a ideia da recursão. Porque se eu tenho a quantidade indefinida, então eu não tenho condição de parada. Vai ficar rodando infinitamente. Eu posso fazer No sim, caso, olha aqui, ó. Eu acho que isso aqui dá certo, ó. Olha que engraçado. Vou ler aqui o meu N, int N, SKF. Aqui, eu vou fatorial. Eu estou fazendo uma função, olha que engraçado, estou fazendo uma função recursiva que vai ler números infinitamente. E agora? Como é que eu faço para chamar recursivamente aqui? O que é que vocês acham? O que vocês sugerem? Fazer com que tipo, não fazer condição de parada, fazer com que o único return seja a própria função. Exato, mas que função seria essa? Você vai usar a própria main Exatamente. Vou como usar a fonte para o própria loop? main. Exatamente. Aí é papo de maluco, mas... Eu acho que dá certo. Eu genuinamente não sei. Eu acho que dá certo. Vamos ver, ó. Então é uma função que vai ficar lendo o número n e vai ficar imprimindo esse fatorial e vai pedir para ler de novo. Vamos ver se dá certo. Isso aí é bom para fritar a memória RAM. Exato. Compilou. Vamos ver. Aí aqui eu digito 10. Opa, apareceu. 5, 6. Aqui, ó. Não para, ó. Então isso aqui é um claro exemplo de uma função recursiva indefinida, que é o que o nosso colega falou. Então aqui eu estou lendo vários números, ó. Acho que 80 funciona. Não funciona porque 80 é um número muito grande. Mas 11 funciona? Funciona. Então eu estou lendo indefinidamente. Como é que eu faço para parar?
Meu Ctrl+C aqui. Se vocês jogarem esse algoritmo aqui no Huxley, vai dar pau. Não vai executar. Vai dar erro de compilação. Vai ficar rodando infinitamente lá. Até nunca. Então esse aqui é um claro exemplo do que o Ô, nosso colega Matheus, fez. Pode falar. eu vi um problema no Huxley que, tipo, eu não sei se foi no Huxley, se foi em outra fonte aí que eu tava estudando, que ele pedia para você fazer mais ou menos isso daí. Fazer um programa que, enquanto fosse recebendo a entrada, é, passasse pela função, mas que ela ia parar caso a entrada fosse 1 específica. Se eu não me engano, era -1. Aí, como é que a gente faria isso? Colocaria como, tipo, if else? É com if else, mas aqui tem um segredo, ó. Deixa eu aplicar aqui. Qual que é a ideia de... Deixa eu fazer isso com a main também, acho que vai dar certo. Qual a ideia por trás disso aqui? É que vai depender da sua entrada, né? Então a condição de parada é a entrada. Você precisa fazer alguma coisa com a condição de entrada, perdão, com a entrada, para que ela se torne a condição de parada. E o scanf consegue isso pra gente. Então, vamos supor que eu tenho um número n, faço a leitura desse número, fiz a leitura desse número. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um if no scanf. Se o n for menor que 0, else... Ah, tá só falando groselha aqui, calma aí. Se o n for diferente de -1, então eu chamo, eu vou printar aqui só para dizer que fiz alguma coisa. Se for diferente de -1, vai continuar na recursão. Aí, a partir daí, se for -1, vai parar. Caraca. Deixa eu parar isso aqui. Aqui, ó. Valor de n, acho que fiz adequadamente. Então tá, aí eu chamo a main de novo. Fecho. Else. Não precisa colocar o return, não? Return main? Sim e não, é porque aqui a main tá sem parâmetro, né? Mas funciona da mesma forma. Ah, tá. Mas aqui, ó, fim do programa, return 0, que é quando para. Vamos ver se dá certo isso aqui, ó. Eu estou fazendo um número que eu estou sempre lendo, a entrada indefinida. Quando esse número for -1, ele printa fim do programa e para. Vamos ver se dá certo. Deixa eu dar aqui meu terminal. Opa! Ah, é printf. Coloquei print. Aqui, ó, print. Esse aqui é printf. Vamos ver se dá certo. Compilou. Deixa eu só fazer de forma inteligente, que eu tô... Pronto. Acho que isso aqui funciona e roda diretamente. Pronto. Compilou e rodou. Vamos ver aqui. 10, o valor de n é 10, 22, 33, 32, 54. Então ele está lendo, ó. 8. Vamos digitar -1. Opa, parou. Então deu certo. Eu estou utilizando a própria main para ler um número várias vezes e quando ele for -1, ele parar. Deu para entender? Espero que sim. Deu pra entender sim. Certinho. E aí, só para completar, existem as pessoas que fazem que fazem a recursão mais vagabunda ainda. Então veja que aqui a gente fez com if, com else. Agora pensem comigo, esse else, ele é necessário exatamente? Para P1 ele é necessário, mas tem pessoas que enxergam else como o escape do if. Então, quando é que essa função vai obrigatoriamente parar? Quando ele sair do if. Então, eu posso colocar return 0 aqui, ó. Colocar aqui, ó, printf, fim do programa. Que é o quê? Ele, toda vez que eu ler o número, ele vai chamar a main e vai ver se é diferente de -1. Ou seja, o if aqui, ou melhor, a condição de parada não tem nenhum if else. A condição de parada é ele sair do if. Então, aparentemente, isso aqui, que não tem else, só tem if, vai funcionar. Vamos ver. Compilo e rodo.
Então vamos tentar. 12, funcionou. 13, 45, 65, tá funcionando. E se eu digitar menos 1? Opa, parou. Então, vocês conseguem abstrair a condição de parada a apenas entender que a condição de parada é sair do if. Mas isso não é recomendável. Lembre-se sempre da nossa querida estrutura das outras funções aqui acima. Beleza? Deu para entender? Sim. Alguma dúvida? Tenho uma dúvida. Pode falar. Pode ser bem bestinha a dúvida, mas tipo, basicamente a recursão que a gente está aprendendo agora é o que vai fundamentar while e for, não é isso? Exatamente, exatamente. O while e for é uma maneira de você enxergar uma recursão, só que de forma mais rápida. A questão é que lá na frente, em estrutura de dados, vocês vão aprender algoritmos que são mais eficientes de forma recursiva do que utilizando um for e while. E quando chegar em PA, é que a mente de vocês vai explodir, né? O algoritmo de ordenação mais rápido que tem, ele é recursivo. Caraca. Então entendam a recursão como uma base para entender a for e while. Isso no alto nível. Se vocês forem para o baixo nível, é assembly, processamento, arquitetura de computadores, aí, meu amigo, recursão está muito mais presente. Perfeito. Era só isso mesmo. Beleza? Se ninguém mais tiver uma dúvida, lembre-se que eu estou apenas com minha tela, não estou vendo quem está mandando mensagem no chat, levantando a mão. Então, se ninguém mais tiver alguma dúvida, vou encerrar a nossa querida aula. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Sem mais nada a tratar, declaro esta aula encerrada. Caríssimos, muito obrigado pela presença dos senhores. Notifico que ou na semana que vem, ou na semana que vem a outra, né, daqui a 15 dias, a gente vai começar a voltar com as aulas da OBI, já preparando vocês para a OBI desse ano. A OBI desse ano vai ocorrer no dia 10 de junho, uma quarta-feira. Então a gente vai preparar vocês para que vocês consigam fazer uma exímia prova. E claro, para o final do período também tem a Compiler Cup, que eu vou conversar com o monitor, que é o Valber, que é amigo meu, para que a gente consiga fazer essa competição com vocês. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Vocês são incríveis. E boa sorte na hora de fazer a prova de recursão, que é o bicho-papão de P1. Valeu, Matheus. Obrigadão, viu? Tchau, tchau.